Versículos 20 a 26. Recortando os dízimos e ofertas, às vezes assim, como vocês quiserem. João capítulo 20, versículos... João capítulo 17, versículos 20 a 26. João 17, 20 a 26. Que é uma oração poderosa. Muitas vezes as pessoas querem que alguém ore por elas, e elas querem que essa pessoa que ore tenha uma oração poderosa, né? Por isso, às vezes, a gente vai até algum lugar, vai até uma igreja, ou a gente telefona para o pastor, ou a gente vai procurar alguém que a gente confia, para que essa pessoa ore por nós, porque nós acreditamos que essa pessoa tem uma oração poderosa, né? Mas a gente sabe que a oração, o poder da oração, ela não vem da pessoa que ora, mas o poder da oração é daquele que responde à oração, ou seja, é de Deus. Então, de certa forma, a gente pode dizer que não faz diferença quem está orando, em algum grau a gente pode dizer assim, porque quem responde é Deus. Mas, é claro que, dependendo de quem ora, Deus pode ouvir de uma maneira diferente, né? Por exemplo, o Tiago, ele falou, muito pode por sua eficácia a súplica de um justo. Então, a súplica de um justo, ela é eficaz, né? Mas não é porque o justo é alguma coisa, porque ele também diz que, ele está se referindo a Elias, né? Elias era um homem como eu e como você. Ele tinha as mesmas paixões que eu e você, mas ele orou, confiou, e então muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Mas, quando a pessoa que ora é Jesus, aí a coisa muda, não é verdade? Quando Jesus ora, então nós sabemos que a oração, com certeza, é poderosa. E aqui, nesse trecho que nós vamos ler, de João 17, 20 a 26, Jesus está orando. E ele não é uma oração qualquer, ele está orando por nós, por mim e por você. Ele estava prevendo que nós íamos crer nele, então ele já estava pedindo ao Pai, ele estava orando por nós. Vamos ler então João 17, 20 a 26, e vou convidar os irmãos que podem ficar em pé, para nós lermos a palavra de Deus. A Dolores não pode ficar em pé, né? Só os demais. Então vamos ler. Diz assim a palavra de Deus: Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, assim como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que
o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esta palavra. Agradecemos pela vida que o Senhor nos deu e também pela salvação. Agradecemos, Senhor, porque nós estamos aqui com o propósito de meditar na Tua palavra. Nós lemos, Senhor, o que o Teu Espírito transmitiu a João para que ele escrevesse. E agora, Senhor, pedimos que esse mesmo Espírito, o Teu Espírito Santo, possa nos ajudar a entender, a interpretar e a colocar em prática, Senhor, aplicar isso em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por nos dar esse recurso. Obrigado por nos ajudar a estarmos aqui a cada domingo para podermos aprender mais, para podermos nos fortalecer espiritualmente. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bem, podeis assentar. Obrigado. Então, aqui, nós começamos lendo aqui no versículo 17, aliás, no 20, né? Começamos lendo aqui no versículo 20, que Jesus está dizendo, eu não rogo, ele estava fazendo uma oração, estava no meio de uma oração aqui, ele estava orando pelos apóstolos, né, pedindo para que Deus os guardasse, para que Deus cuidasse deles, os ensinasse, e assim por diante. E aqui, então, ele diz, olha, eu não rogo somente por estes, ou seja, por aqueles que estavam ali naquele momento, mas eu rogo também por aqueles que vierem a crer por intermédio da sua palavra, porque os apóstolos iam continuar a obra do Senhor, iam pregar o evangelho, e aqueles que viessem a crer, então Jesus estava orando por eles. Então, é por isso que isso inclui eu e você. Nós que viemos a crer por intermédio da palavra dos apóstolos. Inclusive, isso que nós estamos lendo agora, esse texto que nós estamos lendo, foi escrito por João, um dos apóstolos. E então, através dessa palavra que nós cremos. Por isso que nós afirmamos aqui que Jesus está orando por nós. E o que é que ele pede a Deus? Ele pede que nós sejamos unidos a Ele e que nós, unidos com Jesus e Jesus unido com o Pai, ele não diz aqui, mas a gente sabe que é por meio do Espírito Santo que isso acontece, então que sejamos unidos, que sejamos um. Ele diz, assim como eu sou um com o Pai, então que esses que estão aqui, os apóstolos, e aqueles que vierem a crer em mim, que eles sejam um. Então, é claro que o Pai respondeu a essa oração de Jesus positivamente. Deus, ele fez isso realmente. Ele uniu, ele transformou aqueles que creem, que mais tarde nós vamos chamar de igreja, aqueles que foram congregados, aqueles que foram separados do mundo para Deus. Então, estamos unidos. Só que a gente não vê claramente esta união hoje. Mas é como se fosse ali como aqueles fios que a gente está vendo aqui, os fios emaranhados, quando a gente olha no poste e vê aquele monte de fios, aquela bagunça de fios ali. Hã? Parece perto da casa, né? Então, aqueles monte de fios emaranhados, está passando energia ali, está passando dados, né, de internet, está passando alguma coisa ali. A gente não entende nada daqueles fios. Se a gente fosse tentar seguir algum fio ali, não ia conseguir. Então, a igreja, ela começou ali na igreja primitiva, quando no Pentecoste veio o Espírito Santo e entrou e habitou nos crentes na igreja. Então houve essa união, o Espírito Santo com Jesus, com o Pai,
E a igreja, então, ela veio através dos séculos, seguindo esta linha, é como se fosse um fio condutor. E o mundo, ele parece esse emaranhado de fios que a gente não entende o que aconteceu. Então, a gente, olhando para a história, vendo o que aconteceu na história, a gente não entende todos esses acontecimentos, mas a gente sabe que no meio de todos esses acontecimentos, a igreja estava caminhando. Deus estava conduzindo a igreja. Então, a igreja que existe hoje, eu falo da igreja universal, da igreja que não tem um nome de igreja, mas a igreja de todos aqueles que creem em Jesus. Então não é nenhuma igreja local, mas toda a igreja que Jesus reconhece, que aqueles que creem em Jesus. Esta igreja, ela veio, então, seguindo, e a igreja que existe hoje, ela iniciou lá, e ela não teve interrupção. Ela continua. Mesmo que a gente não possa ver, como naqueles fios, a gente não pode ver por onde o fio está indo, mas a gente sabe que vai chegar a energia no lugar, na ponta do fio ali. Então, é assim que acontece. Então, por causa desta união que Jesus pediu para todos aqueles que creem, e porque o Pai atendeu e deu essa resposta positiva, unindo toda a igreja, nós temos alguns resultados. Alguns resultados apareceram por causa desta união. E a primeira é que o mundo reconhece que Jesus, como ele diz aqui nos versículos 21, no versículo 20, 21 e 23 e 25. Pegando uma parte de cada versículo, a gente lê esses trechos aqui. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Esse é o versículo 21. E para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim, esse no versículo 23. E no 25, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. Então, através desta união, desta igreja unida a Jesus, unida ao Pai, por meio do Espírito Santo, o mundo tem reconhecido que Jesus foi enviado por Deus. A gente pode dizer que isso, no geral, acontece com o mundo. É claro que nem todas as pessoas reconhecem. Nem todo o mundo, 100% do mundo reconhece. Mas o mundo, de modo geral, reconhece que Jesus foi enviado pelo Pai. E que Deus o amou. E que Deus nos ama. Deus ama aqueles que creem em Jesus, que se uniram a Jesus. Esse reconhecimento do mundo, então, é um dos resultados. E se a gente olhar para a história, né, o que vem acontecendo na história, a gente vê que realmente o mundo ele tem sido influenciado. O mundo, tudo que acontece no mundo, as coisas boas, elas têm alguma relação com a igreja, com os cristãos. Aqui a gente pode dar um exemplo da nossa cidade. A cidade de São José do Rio Preto. Ela foi oficialmente fundada em 1852. 1852. E diz, a gente olhando lá a história da igreja, que está lá no site da prefeitura, diz que o Luiz Antônio da Silveira, ele era dono dessas terras todas aqui, e ele doou uma parte dessa terra para o seu santo protetor, que era São José. Então ele doou para a igreja. Então está relacionado com um cristão. A gente pode questionar e dizer, mas ele adorava um santo, né? Tudo, mas é um cristão. Nem todos os cristãos estão fazendo 100% tudo que é certo. Mas ele pelo menos se declarava um cristão. E o fato dele ter doado para a igreja uma parte das suas terras tem relação com o cristianismo, com a igreja. E
de fato, a gente vê que, se a gente for olhar todas as cidades que a gente passa por aí, que a gente conhece, sempre tem uma igreja no meio da cidade, não é? Uma igreja católica, porque o Brasil ele foi fundado sobre o catolicismo. Vieram para cá os católicos, evangelizaram os índios, foi diferente dos Estados Unidos, que foram evangélicos para lá. Aqui no Brasil foram os católicos, mas eram cristãos. E então, a igreja então ela foi fundada, e depois também teve o João Bernardino de Seixas Ribeiro, esse que realmente deu início, de certa forma, à cidade, porque no dia 19 de março de 1852, ele reuniu ali as pessoas, né, para construir um cruzeiro e uma capela. Então, símbolos cristãos e um lugar de reunião da igreja. É assim que foi fundada então, São José do Rio Preto, e a gente pode passar por tantas cidades aí do Brasil, e a gente pode pegar cidades de outros países que também foram fundados com base no cristianismo. E pessoas cristãs, então, que deram início. Depois, passando, né, através da história, a gente vê que houve tentativas de extinguir a igreja, ou pelo menos o efeito da igreja. Quando aconteceu a Revolução Francesa, 1793, aliás, 1789 até 99, mais ou menos, durou essa revolução, em várias fases, o que aconteceu? Uma das coisas que eles fizeram, uma das mudanças que eles fizeram, foi tirar tudo que era religioso, tirar tudo que era da igreja. Bom, não foi à toa que eles fizeram isso. Na verdade, havia muita corrupção na igreja, havia pessoas abusando do poder de sacerdotes, de líderes cristãos, então isso os revoltou o povo, mas só que eles foram por um caminho errado, né? Diferente do Lutero, que viu coisas erradas na igreja, mas ele quis consertar, né? Ele quis fazer uma coisa para melhorar, eles simplesmente resolveram extirpar, tirar tudo que era da igreja. Foi isso que aconteceu naquela revolução. E em 1793, eles criaram um decreto que abolia o domingo, porque o domingo é o símbolo do cristão, o domingo é o dia em que Jesus ressuscitou, é o dia que a igreja se reúne. Então eles anularam, eles cancelaram o domingo, não existia mais domingo. Eles deram outro nome lá para o dia. E também a semana de 7 dias também estava relacionada com o cristianismo. Eles queriam tirar tudo que se relacionasse ao cristianismo. Proibiram a utilização da cruz, confiscaram as propriedades das igrejas, fizeram tudo então para ser um mundo secular, achando que aquilo ia melhorar a vida. Aconteceram algumas coisas boas por causa dessa revolução, mas isso foi uma coisa ruim que aconteceu. Mas o resultado é que eles não conseguiram ficar 2 anos assim, né? Eles fizeram uma semana de 10 dias. As pessoas, em vez de trabalhar 6 dias e descansar 1, eles trabalhavam 9 dias e descansavam o 10º, né? E não deu certo, né? Deus nos criou com um ciclo biológico, né? E nós precisamos desse 7º dia para descansar. Precisamos trabalhar 6 dias e descansar no 7º. Não é à toa que Deus fez isso. Ele colocou isso no nosso DNA. E então eles quiseram mudar e não deu certo. Eles viram que não dava certo. Aí também a relação que eles tinham com os outros países não dava certo. Eles inclusive cancelaram o calendário, né? Porque o nosso calendário é baseado no nascimento de Jesus. Nós estamos no ano 2024 do nascimento de Jesus. Eles faziam isso, eles reiniciavam o calendário antigamente, antes de Jesus, cada vez que vinha um rei novo, né? Então, como Jesus é eterno, né? Como ele morreu e ressuscitou, então não precisa reiniciar o calendário. Nós estamos no ano 2024 do reinado de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eles não queriam isso, não queriam nenhuma relação com o cristianismo. Então eles cancelaram, criaram outro calendário.
mas depois também tiveram que voltar atrás. Não deu certo, porque aí o comércio, né, que eles faziam com os outros países não funcionava. Precisava, então, voltar a esse calendário. E aqui no Brasil, aqui mesmo com a nossa própria cidade, teve um governador, naquele tempo chamado presidente, né, presidente do estado de São Paulo, o nome dele é Jorge Tibiriçá. Ele era francês, ele nasceu na França, mas o pai dele é brasileiro e a mãe francesa. E depois ele veio para o Brasil, viveu aqui no Brasil a maior parte do tempo, ele só voltou para a França durante algum tempo para estudar, mas então isso foi 100 anos mais ou menos depois da Revolução Francesa, mas a França ainda estava meio desequilibrada com guerras civis e outras coisas. E ele, então, se tornou importante aqui no Brasil, influente, se tornou presidente do estado de São Paulo, e não sei se é uma coincidência, mas ele quis mudar o nome da cidade de São José do Rio Preto. Ele quis tirar o São José, né, e deixar só Rio Preto. E ele conseguiu, de fato ficou bastante tempo, só em 1947, foi de 1906 até 1947, então foram 41 anos em que São José do Rio Preto se chamou Rio Preto. E a gente vê que outras cidades também, ele mudou o nome. Ele alegava talvez que é porque o nome era muito comprido, ou porque tinha uma outra cidade com o mesmo nome em outro estado, mas é muita coincidência, olha só. Rio de Janeiro tem uma cidade que se chama São José do Rio Preto, né? E Minas Gerais tem uma cidade que se chama São José do Vale do Rio Preto, né? Então, ele mudou também o nome de Boa Vista das Pedras para Pedras. Conceição dos Guarulhos, ele mudou para Guarulhos, essa ficou, né? Guarulhos continuou, mas era Conceição de Guarulhos. Conceição era uma referência a Maria, né? A Conceição milagrosa de Maria, né? De Jesus, né? Através de Maria. Então, será que é porque não queria nenhuma relação com os cristãos? Será que ele estava pegando ali a onda, né, da França, que a França estava fazendo? Itanhaém, mesma coisa, né? Conceição de Itanhaém, então ficou Itanhaém só. Continua, né? Espírito de Barretos, então tira o Espírito, deixa só Barretos. Ficou Barretos, está lá, né? Ainda. Remédios da Ponte do Tietê. Remédios também se refere a Maria, né? Uma aparição de Maria em que ela é considerada redentora, né? Então um símbolo cristão, católico, mas um símbolo cristão. E a outra cidade é São Francisco de Paula dos Pinheiros. E ele deixou só Pinheiros, né? E São José do Rio Preto fica só Rio Preto. Mas depois, então, acho que é o Fernando Costa, quando o Fernando Costa era governador, ele voltou para o nome aqui para São José do Rio Preto por causa da pressão, né, da população. Eles queriam deixar o nome do santo lá, São José do Rio Preto. Deixa quieto lá o nome do santo, né? Volta para São José do Rio Preto. Então, essas coisas acontecem, e isso tem acontecido no mundo, mas a igreja, ela continua. Aliás, outra coisa que o Jorge Tibiriçá tentou fazer foi transformar o pátio do colégio, que é aquela construção, a primeira construção urbana de São Paulo, que foi construída por o padre Manuel da Nóbrega e o José Bonifácio. José de Anchieta. José de Anchieta era um noviço, né? Ele estava chegando no Brasil como missionário para evangelizar os índios, e então ele que ajudou Manuel da Nóbrega, padre Manuel da Nóbrega, que já era mais velho, e eles construíram ali um colégio, e foi ali que nasceu a cidade de São Paulo. E é claro que eles ensinavam os índios a ler, a escrever, e ensinavam a religião para eles, né? Então esse é um símbolo importante, e quando ele quis transformar o pátio do colégio num parlamento, aí o povo chiou, né? Não deixou, ele não conseguiu. Então, não sei se ele era um reformista desse tipo, mas a gente sabe que isso tem acontecido no mundo todo, através da história, mas a igreja, ela continua. Assim como aquele fio condutor
cheio de emaranhados, de fios lá, mas a igreja permanece. Então, Deus respondeu à oração de Jesus. Um outro resultado que nós vemos que aconteceu na história é a glória e o amor de Deus, que os discípulos, né, que os crentes, os cristãos, que a igreja recebeu e praticou, né? Recebe o amor de Deus e transmite esse amor de Deus. A igreja viveu em amor desde o começo ali. A gente vê nos versículos 23, 24 e 26, alguns trechos dos versículos, que diz assim: para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim, porque me amaste antes da fundação do mundo. Isso no versículo 24. E no 26, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Então esta união da igreja com Jesus e com o Pai, por meio do Espírito Santo, esta união, ela teve esse resultado, que esse amor de Deus ele foi transmitido a todos, todos recebemos a glória e o amor, o mesmo amor que Jesus teve do Pai. Porque ele disse, assim como o Senhor me amou, também o Senhor ama esses aqui e aqueles que virão a crer em mim. Então nós, através dos séculos, né, a igreja tem demonstrado isso para o mundo, que Deus os ama, Deus protege os cristãos. Inclusive naquele tempo em que havia perseguição dos cristãos, em que eles eram jogados aos leões, há muitos relatos dos pais da igreja, dos escritos antigos, que muitas vezes os leões não atacavam os cristãos, assim como acontecia com Daniel. Você sabe que os animais eles não se comportam sempre do jeito que a gente espera, né? Os animais eles têm um jeito estranho, alguma opinião estranha que a gente não sabe. Então os leões, quando eles estavam lá diante dos cristãos, parece que eles não atacavam. Então aconteceu muitos relatos. Mas é claro que muitos outros cristãos foram mortos realmente, mas Deus assim permitiu. Mas através da história, então, tem visto isso, e esse amor, ele tem sido transmitido. Não é um amor que fica conosco, mas é um amor que transborda para as pessoas em redor. E é assim que a igreja tem se desenvolvido. A igreja, desde lá do começo, como João diz, né? Nisso, aliás, em João, Jesus fala, né? Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. E o Tiago, ele fala, né? Então, que se você diz que crê, então você tem que amar, você tem que demonstrar amor. Porque não adianta você falar para o irmão, ô irmão, vá em paz, né? Se alimente, vista uma roupa, né? Para se proteger do frio, mas ele está lá morrendo de frio, né? E você não dá nenhuma roupa para ele, não dá alimento, então não adianta nada, são só palavras vazias. E a igreja, de fato, ela tem praticado isso através da história. A gente vê, por exemplo, em Atos capítulo 2, logo no começo da igreja, eles passaram por uma grande fome e aqueles que tinham mais condições vendiam seus bens para ajudar, né, para ajudar os pobres ali, e os gentios que também viviam em condições melhores e depois foram se convertendo. Paulo, ele incentivava esses irmãos que tinham um poder aquisitivo melhor a ajudar aqueles pobres que estavam na Judéia, os irmãos que estavam na Judéia que precisavam de ajuda para alimentação, para as coisas básicas. E através da história a gente vê, então, por exemplo, hospitais, né, que foram criados pelos cristãos, né? E a gente tem hospitais aqui em Rio Preto, Santa Casa de Misericórdia, né? Relativo ao cristão, né? Ao cristianismo. Tem o Santa Helena, né? Santa Helena, relativo também ao cristianismo. Tinha o Nossa Senhora da Paz, mas esse faliu, né? Nossa Senhora das Graças é o que a Flávia trabalha, né? Mas tinha o Nossa Senhora da Paz ali do lado do shopping, não tinha? O Nossa Senhora da Paz, né? Então ali
Só o Beneficência Portuguesa que não tem nenhum nome de santo ali, né? Mas também nos seus anais ali, né, nos seus documentos, tem uma relação com a beneficência cristã, né, o cristianismo. Bom, então esse é um resultado. O amor de Deus tem sido mostrado, tem sido manifestado ali, então isso é um resultado. É claro que o amor, né, e o cuidado com o próximo não é uma exclusividade dos cristãos. Porque lembram quando Paulo e os náufragos que estavam no mesmo navio, eles naufragaram e eles foram parar numa ilha, a ilha de Malta, e lá só tinham bárbaros, não tinha nenhum cristão ali, nem judeus não eram bárbaros, adoravam outros deuses, né? Tinham outras línguas. E eles trataram, ali Paulo diz que eles os trataram com humanidade, trataram muito bem. Então não é uma exclusividade dos cristãos, mas os cristãos, eles fizeram muito mais, né? E o mundo reconhece isso, de alguma forma, que isso tem acontecido. O terceiro resultado que nós encontramos nesse parágrafo, né, por causa desta união de Jesus, da igreja, com o Pai, através do Espírito Santo, é que esse é um resultado que ainda vai acontecer, né, é que nós temos uma eterna morada no céu. E nós já temos esta esperança, nós cremos nessa esperança, que aquele que fez a promessa é fiel. Então, é isso que Jesus fala no versículo 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Do mesmo jeito que Jesus estava com o Pai antes da fundação do mundo, nós, aqueles que crerem em Jesus, aqueles que estavam naquele momento, aqueles que viriam a crer, nós estamos incluídos nesses, estaríamos da mesma forma que Jesus estava com o Pai antes da fundação do mundo, estaremos também com Jesus e com o Pai eternamente. Em Apocalipse, capítulo 21, fala desta morada, fala da nova Jerusalém, que vai descer do céu. Apocalipse 21, 2 a 4, diz que, né, João, ele viu uma cidade, a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, e ele diz, o anjo diz, né, eis o tabernáculo de Deus com os homens, e Deus habitará com eles. Então essa é a promessa, esse é o resultado desta união, é a oração que Jesus fez ao Pai, e que foi certamente atendida, assim como os demais pedidos que Jesus fez. Continuando o capítulo 21 de Apocalipse, ele fala nos versículos 10 até o 21, pulando alguns versículos ali, ele fala, né, que tinha uma elevada montanha, e a estrutura da muralha é de jaspe, e assim por diante. Aí ele diz que os fundamentos da cidade são pedras preciosas, a partir do versículo 19. Ele diz que os fundamentos são adornados de toda espécie de pedras preciosas. Então tem a safira, a calcedônia, o jaspe, a esmeralda, o sardônio, o sárdio, crisólito, berilo, topázio, crisópraso. O nome é estranho, né? O nome é até meio feio, mas a pedra é muito bonita, né? São essas pedras aí que serão os fundamentos, né? Não tem nada de concreto, brita, né? Cimento e areia, não, vai ser pedra preciosa, né? Este é o lugar prometido, e é o lugar em que nós estaremos quando Jesus voltar para nos buscar. Esse é o resultado da oração poderosa que o Senhor Jesus fez por nós. Então, Jesus orou. Ele orou por nós e a sua oração foi respondida. O Pai, ele tem mantido a igreja unida.
não parece que a igreja está unida, porque há muitas dissensões, há muitas facções na igreja, mas, como a gente costuma dizer, nos trancos e barrancos, né, nos acontecimentos todos, no final a igreja está unida, como aquele emaranhado de fios, que começou com a igreja primitiva e vai até o último a se converter. Quando o último se converter, a igreja for completa, então Jesus vai voltar. E no presente nós temos a glória e o amor de Jesus, nós temos o reconhecimento do mundo que tudo que foi construído de bom tem base no cristianismo, e nós temos também a promessa de que nós estaremos eternamente com Jesus e o Pai no lar celestial. Então, como diz lá em Hebreus 10, 23, guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Amém? Deus abençoe. Vamos terminar com uma oração. O Alcir pode orar.